Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será a Igreja, um templo sagrado. Antes de podermos aprofundar um pouco mais na temática de hoje, eu gostaria de convidá-lo para fazermos uma oração juntos. Eu sei que muitos de vocês estão buscando uma resposta da parte de Deus. Tenho lido os pedidos que têm sido enviados aqui na nossa comunidade de oração. Agradeço muito a você que tem enviado. Agradeço mais ainda àqueles que têm interagido dentro do nosso chat e que têm mencionado, estou orando por você. Isso faz uma diferença na vida das pessoas que você não faz ideia. Eu quero desafiá-lo nesse momento a orar junto comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque sabemos que nela temos a revelação de quem o Senhor é. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu sei que em seu amor o Senhor quer o melhor para nós. Cristo Jesus mesmo mencionou que nós que somos maus queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial quer dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nós clamamos, nos dê o teu Espírito e junto com ele todas as demais bênçãos. Ajuda-nos a podermos entender o que o Senhor tem para nós. E, por favor, agora, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. A temática dessa parte da carta de Paulo aos Efésios, principalmente capítulo 2, versos 11 a 22, eu não vou ler o texto porque é um texto um pouco mais longo, vai trabalhar aqui a temática do que acontece com o indivíduo depois que ele se entrega a Cristo Jesus. O trabalho de Cristo em relação à nossa vida não é simplesmente nos salvar na cruz do Calvário. Aliás, ele nem precisaria ter vindo aqui e ter passado 33 anos conosco. Ele podia ter chegado de manhã, morrido ao meio-dia, ressuscitado às 3 da tarde e voltado para o céu. Estava resolvido, ele tinha que pagar o preço pelo pecado. Mas a Bíblia vai mencionar que Cristo Jesus, ele viveu conosco. Ele morreu por nós. Ressuscitou e depois da ressurreição ainda apareceu durante 40 dias aos discípulos várias vezes. Ele subiu ao céu, enviou o Espírito Santo para estar conosco como seu representante. E ele voltará para nós e viverá conosco para sempre. Nessa perspectiva, você percebe que o trabalho de Cristo em relação a nós não é simplesmente nos salvar do pecado. Não é apenas nos livrar das forças do mal. Claro que isso também faz parte da obra que ele quer desenvolver na nossa vida. Mas principalmente fazer com que nós tenhamos a oportunidade de poder crescer nele. O que o texto, os versículos 11 a 22 vão dizer é que quando nos entregamos a Cristo Jesus e o Espírito de Deus é enviado para viver em nós, lembra do processo? Paulo fala sobre ele. Nós vimos isso na lição da semana passada. Quando nos entregamos a Deus, aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, Cristo nos leva ao Pai. O Pai nos adota como filhos. Por que nos adotar como filhos? Porque um dia Adão e Eva, quando se ligaram à rebelião, eles pediram a emancipação de Deus, o Pai. E Deus nos ama tanto que ele aceitou a escolha de Adão e Eva. Mas, ao mesmo tempo, não apenas aceitou essa escolha, mas disse, no dia que você quiser voltar para casa, eu estou à tua espera. Lembra das parábolas dos perdidos que Jesus contou? Primeiro ele falou de uma ovelha que tinha se perdido. E o pastor, ele deixa as 99 seguras e corre atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Traz nos braços e faz uma festa. A mulher que tinha 10 dracmas perde uma, ela varre toda a casa, ela procura até encontrar a dracma e traz de volta. E então ele fala de um pai com 2 filhos. O mais novo vai para longe e gasta tudo. Esse pai, diferentemente dos outros, ele não vai atrás. Ele fica esperando. Por que isso tudo? Porque esses 3 elementos representam os 3 tipos de perdidos que existem aqui no nosso planeta. A ovelha perdida representa aquele que está perdido, quer voltar, mas não sabe como. Nessa perspectiva, o pastor que representa Jesus, ele vai atrás e procura até achar. A moeda representa outro tipo de perdido. É um indivíduo que está perdido e não tem noção de que está perdido. Então, a mulher aqui representa também Cristo Jesus, que vai procurar aquela que está perdida.
Agora, o filho perdido representa aquele que está perdido, sabe que está perdido, sabe o caminho de volta, só falta uma coisa para ele: voltar. O pai, o tempo todo na parábola, está à espera do filho. Por quê? Por causa do livre-arbítrio, o direito de escolha. Você percebe nitidamente aqui no contexto dessa mesma parábola que Jesus não apenas ele nos salva, mas ele envia o seu Espírito. Então, no momento em que o indivíduo decide voltar para Jesus, ou quando ele é encontrado, então Jesus agora o leva adiante do Pai, e o Pai o adota de novo como filho. E olha para o Espírito Santo e diz: agora você pode entrar e fazer morada nele. Nos tornamos assim o templo do Espírito Santo. E essa é a imagem que vai aparecer nos versículos 11 a 22, a imagem do templo. Veja, o templo era muito conhecido nas pessoas daquela época em que o apóstolo Paulo está escrevendo. E Jerusalém ainda não havia sido destruída pelos romanos. O templo ainda estava lá, o templo de Herodes. Havia ali todo um sistema litúrgico acontecendo ali. Paulo agora vai dizer que o templo onde o Espírito de Deus habita não é mais aquele pedacinho na colina de Ofel, lá em Jerusalém. Aquele pedacinho de terra. Mas é cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Num primeiro momento, ele menciona a perspectiva individual disso. Eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim. Mas ele também menciona uma dimensão coletiva, onde Cristo Jesus é a cabeça e nós somos partes desse corpo de Cristo. Estamos unidos uns aos outros e dirigidos por Cristo Jesus. Então temos a possibilidade de ser templo, igreja. Então, numa dimensão individual, eu sou o templo porque o Espírito de Deus habita em mim. Numa dimensão coletiva, nós somos o templo porque somos o corpo de Cristo Jesus, que é a cabeça. E o Espírito Santo nos dirige para podermos ser aquilo que Deus sonhou que fôssemos. Nessa visão, ou nessa imagem utilizada, entendemos a importância tanto da dimensão individual, a salvação é individual, então quando eu me entrego a Deus, o Espírito de Deus vive em mim, mas também uma dimensão coletiva. Uma vez que eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu vou viver em comunidade com os outros que passaram pela mesma experiência. E então juntos somos o corpo de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno tremendo, que é o fenômeno dos desigrejados. São pessoas que creem em Deus, são pessoas que creem na Bíblia, mas são pessoas que não creem na igreja, na instituição, porque a igreja é feita por seres humanos e os seres humanos são falhos. Tudo isso é verdade. A igreja de Deus é perfeita na dimensão divina. Naquilo que foi idealizado por Deus, ela é perfeita. Qual é o problema da igreja? Que ela é dirigida por seres humanos. E na perspectiva humana, ela é falha, defeituosa e frágil. Mas apesar disso tudo, como diz Ellen White, é o único objeto na Terra ao qual o Senhor Deus dispensa o seu amor e cuidado. Porque somos o corpo de Cristo. Individualmente, o templo do Espírito Santo de Deus. Coletivamente, somos o corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Por isso, é importante que você faça parte desse corpo. Individualmente, seja cheio do Espírito Santo. Coletivamente, que faça parte do corpo de Cristo. Ligado com todos aqueles que também passaram pela mesma experiência que você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?